Eu acho que essa sua explicação, Flávia, é completamente despropositada e não tem lastro nos estudos históricos. O regime nazista, o movimento nazista, ele nasce como uma resposta fundamentalmente à crise da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e à ascensão dos movimentos revolucionários que colocavam em xeque o capitalismo na Europa, que haviam sido vitoriosos na Revolução Russa em 17 e que ameaçavam o capitalismo alemão depois da derrota da Alemanha na guerra. Esses movimentos revolucionários foram muito poderosos, especialmente até 1923, e os instrumentos normais que a burguesia tinha para enfrentar os movimentos revolucionários, que era o liberalismo, o conservadorismo, esses instrumentos não davam conta daquela situação em função da profunda crise da Alemanha. Em resposta a isso, surge na Alemanha o movimento nazista. Em resposta a isso, também surge na Itália o movimento fascista. Eles são, ao mesmo tempo, um movimento que buscava reorganizar o Estado alemão e o Estado italiano e enfrentar os movimentos revolucionários liderados pelos comunistas. Essa é a marca de nascença do nazismo, o combate ao socialismo. Ele só nasce por esta razão. Sem essa razão, não surgiria o nazismo e não surgiria o fascismo. Sem a Revolução de Outubro e o crescimento do movimento revolucionário dos trabalhadores, não existiria nazismo, não existiria fascismo. O nazismo incorpora na sua retórica uma série de elementos para enfrentar aquela situação na qual os trabalhadores estavam profundamente descrentes do capitalismo na Europa, porque viviam numa miséria danada depois da Primeira Guerra Mundial. O nazismo opera vários truques de retórica. Uma delas, o seu próprio nome, Partido Nacional Socialista. Mas isso não quer dizer que ele seja um partido socialista. Por exemplo, você, por razões artísticas ou místicas, resolveu se autodenominar Flávio Morgenstern. Você mudou seu nome para ter um nome artístico que te fazia bem. Mas isso não quer dizer que você é alemão nem que você é judeu, porque o seu nome é Flávio Azambuja Martins. Você é um brasileiro. Azambuja vem de uma vilazinha lá em Lisboa, que é origem árabe. Que tem um belo lugar de comer lá. Eu já fui a essa Vila Azambuja por coincidência. Mas você não tem nada a ver com alemães, não tem nada a ver com os judeus, embora você se assine Morgenstern. Não é? A mesma coisa fez o Partido Nazista. Ele se denomina Partido Nacional Socialista para que os trabalhadores que estavam em luta contra o capitalismo entendessem o nazismo como inimigo daquele Estado liberal, daquela burguesia, daqueles partidos que haviam levado a Alemanha à guerra e à destruição. Então, a gente tem que ir para além das aparências. Na essência, o nazismo faz parte do campo de direita. O campo de direita no século XX é o campo que defende o capitalismo. O campo de esquerda é o que defende o socialismo. No campo que defende o capitalismo estão os conservadores, os reacionários, os liberais, e o nazismo, e o fascismo, e formações mais específicas como o sionismo, estão no campo de direita. No campo de esquerda estão todos aqueles que são contra o capitalismo. Estão os comunistas, mas também estão os sociais-democratas, estão os anarquistas e outros grupos. Essa é uma diferenciação absolutamente majoritária na historiografia, incluindo a historiografia de direita. Agora a pergunta do Flávio... Ele tem direito a uma réplica. Não, essa é a réplica. Ah, tá, desculpa. Tá. Agora é a pergunta do Morgenstern, tá defendendo seu direito. Do Flávio. Se você quiser fazer algum comentário, você tem 3 minutos para comentários e fazer a pergunta pro Breno, tá bom? Não, eu queria fazer de novo as perguntas. Qual que foi o primeiro país nazista, nacional socialista do mundo e quem inventou essa ideia? O primeiro regime nazista foi a Alemanha. Quem foi que inventou o nazismo? Não sei quem que inventou o nazismo. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. Já que essa é a sua pergunta, Sim. nos seus 3 minutos, é assim. Nós temos que... isso aqui não é um quiz show, isso aqui é um debate a sério, não é? Um debate a sério. Um debate a sério não é um jogo de conhecimento. Não, mas não é isso que eu quero. Não é um jogo de perguntas desse tipo, senão eu posso te fazer uma série de perguntas e a gente ficar nesse joguinho. Eu sempre posso falar não Vamos sei. aqui. O primeiro regime nazista que surge é na Alemanha. Ele é precedido de um regime fascista, que é o regime fascista estabelecido na Itália por Mussolini. Esses regimes só puderam existir porque os conservadores e os liberais permitiram o acesso, tanto de Mussolini na Itália, quanto o de Hitler na Alemanha. Hitler, por exemplo, ele era minoritário no parlamento. Ele não tinha maioria no parlamento alemão. Ele jamais poderia ter chegado a ser chanceler se o partido do centro católico na Alemanha, que tinha como um dos seus principais líderes, von Papen, não
preparasse a ascensão do Hitler, não convencesse o então presidente conservador, o general Hindenburg, a nomear Hitler chanceler, e se o partido de centro católico não tivesse armado uma maioria para Hitler poder ser primeiro-ministro. Mais ainda, o partido do centro católico votou na lei de poderes especiais que estabelece a ditadura nazista em 1933. Hitler só pôde ter 2/3 do parlamento alemão porque os conservadores votaram junto com o partido nazista. Os conservadores na Alemanha permitiram a ascensão de Hitler. E os conservadores e liberais na Itália permitiram a ascensão do Mussolini. E por que isso acontece? Porque conservadores e liberais são iguais aos nazistas? Não, mas porque conservadores e liberais fazem parte do mesmo campo ideológico do nazismo. Eles não são nazistas, mas eles se dispuseram a se aliar com o nazismo para derrotar os comunistas, para derrotar o campo do socialismo. Foram eles os cúmplices, os avalistas da ascensão de Hitler. Sem von Papen não existiria o governo de Hitler. Sem o partido do centro católico não existiria o governo de Hitler. Sem os conservadores e liberais na Itália não existiria o governo de Mussolini. Então é uma aliança apoiada pela grande burguesia da Itália e da Alemanha que permite a ascensão do fascismo na Itália nos anos 20 e finalmente do regime nazista em 1933. Esses são os dois grandes regimes fundamentais do campo nazifascista. A Itália de Mussolini e o regime nazista da Alemanha estabelecido em 1933. O resto é parolagem, jogo do quiz show. O campo da direita, no qual está o nazismo, mas também os conservadores, os liberais, que é o que defende o capitalismo, ele tem outros valores que unificam esse campo. O colonialismo, o racismo, a misoginia, são valores conservadores entranhados. Este campo de direita, ele foi favorável à colonização desde antes, ou seja, nos séculos que antecedem o século XX. Eles têm nas suas mãos o sangue de massacres raciais brutais, como, por exemplo, da Alemanha pré-nazista na Namíbia, ou de todos os massacres da colonização britânica e francesa na África e na Ásia, ou antes até, quando essa colocação esquerda versus direita não tinha a contemporaneidade que tem hoje, esse campo de direita é responsável também. Lá atrás, o liberalismo foi responsável, foi cúmplice do racismo, da escravidão, do transporte de população negra da África para servirem de escravos nas Américas. O campo de direita está vinculado a esses valores: colonialismo, racismo, defesa da propriedade privada. Isto é o campo da direita. Misoginia. O antissemitismo nasce no campo de direita. Não é apenas o nazismo que era antissemita. O caso Dreyfus ocorre na França, um caso de antissemitismo histórico, quando a França era governada por um partido conservador tradicional e não por um partido nazista. O nazismo, portanto, é da mesma família dessas outras correntes. E ele é intrinsecamente de direita. Intrinsecamente de direita. Só falar uma última coisa, tá? Em 1922... em Salzburg, na Áustria, é quando se une todas essas forças e vai aparecer um Adolf Hitler como o verdadeiro líder desse partido socialista. Eu tô procurando onde tá o conservadorismo que você joga ali, sabe? Como se fosse... porque é de direita, porque os historiadores dizem. Até agora eu não achei. Você tem a segunda pergunta agora e pode aproveitar também para fazer algum comentário. Não, meu comentário é que ele tem que decidir qual pergunta ele faz. A sua pergunta para mim foi qual foi o primeiro regime nazista. E não foi... A sua pergunta não foi, para mim, qual é a origem do partido nazista. Eu perguntei, inclusive, quem é o fundador. Você contou uma historieta cheia de fatos absolutamente marginais e colaterais que não tem nenhuma relevância para o surgimento do regime nazista. Você devia ler esses livros... Tá aqui, ó. E mais muitos outros de historiadores mais sérios sobre o nazista, porque eu vejo ali que você tem uma biografia do Hitler, do Joachim Fest, que foi inclusive denunciado por ser simpatizante do nazismo. Né? Joachim Fest foi denunciado por ser simpatizante do nazismo. É um dos livros que está ali na sua bibliografia. Mas eu vou te fazer uma pergunta muito direta. Para você, os conservadores, a verdadeira direita, seria contra os totalitarismos, tanto o comunismo quanto o nazismo.
Mas como é que você explica que tanto na Itália fascista quanto na Alemanha nazista foram, como eu já disse, exatamente os liberais e os conservadores que passaram o poder a Mussolini e Hitler, mesmo quando fascistas e nazistas eram forças minoritárias no parlamento? Como é que você explica que os conservadores foram cúmplices de todos os principais golpes militares fascistas, como os do Brasil em 64, do Chile em 1973 e da Argentina em 1976? Como é que você explica, Flávio, como você explica que no primeiro gabinete de Hitler somente 3 ministros eram nazistas? Todos os demais pertenciam ao Partido Centro Católico, que era o grande partido conservador da Alemanha. Os conservadores não foram cúmplices do fascismo, não foram cúmplices do nazismo, provando essa identidade do nazismo com a direita? Ou você vai negar fatos históricos? O Partido do Centro Católico não favoreceu a ascensão de Hitler? Os conservadores na Itália fascista não favoreceram a ascensão de Benito Mussolini? Você vai negar a história? São fatos históricos, não são interpretações. São fatos históricos que comprometem conservadores e liberais com a ascensão do nazifascismo, tanto na Itália quanto na Alemanha, quanto em todos os países. Viu, Vilela? Em todos os países que viveram experiências fascistas. Foi assim na Espanha, depois do golpe de Franco, foi assim em Portugal com a ditadura salazarista, e foi assim no ciclo das ditaduras militares no Brasil e na América Latina. Os conservadores, incluindo o tutor dele, que teve um flerte com o comunismo, depois virou astrólogo, em seguida ele era um sujeito que fazia o culto da ditadura militar, a defesa da ditadura militar com algumas críticas, e apoiava Bolsonaro. Até morrer, Olavo de Carvalho, ex-astrólogo, apoiava o Bolsonaro. E o nosso amigo Morgenstern também apoia o bolsonarismo. Basta ir nos perfis dele. Ele apoia o bolsonarismo. O bolsonarismo faz o culto da ditadura. Bolsonaro votou pelo impeachment da presidenta Dilma, honrando a Carlos Brilhante Ustra. E é a Bolsonaro que o Olavo de Carvalho apoia. É a Bolsonaro que Flávio Morgenstern apoia. Então me responda sobre o papel dos conservadores na ascensão de Mussolini e de Hitler. Ou você vai negar fatos históricos? Pode ir? Claro. Breno, quem nega fatos históricos, você falou que é uma historieta, é você, são fatos na historieta. Isso aqui foi o que fundou a base intelectual do partido nazista, que você não sabia que era tcheco. Você simplesmente não sabia que os nazistas foram lá, 1922, em Salzburg, foram aprender com esses caras que saíram da Internacional Comunista. Não existia Internacional Comunista no século XIX. Só isso. Não existia Internacional Comunista no século XIX. Os partidos eram membros da Segunda Internacional. Que não é comunista, é socialista. Tudo bem. Por isso que eu falei, eu não me importo com o nome. Você que tá se importando com o nome. E agora você chama, né, Olavo de defensor de ditadura, Brasil de golpe fascista. Você usa as palavras assim, ó, bem na hora que a gente chega com um fato, falando assim, ó, isso aqui é a origem do neonazismo, aí é uma historieta. Comentários e réplica, então. Bom, primeiro você não respondeu a questão que eu te fiz. A questão que eu te fiz é sobre a cumplicidade de conservadores na ascensão de Mussolini e Hitler. Conservadores cristãos ou não? Conservadores, não, de conservadores e liberais na ascensão de Mussolini e Hitler. E você falsifica um dado histórico. A opção na Alemanha de 1933 não era entre o nazismo e os comunistas. Os comunistas, quando é votada a lei de plenos poderes para Hitler, já estavam proibidos pelo nazismo, eles já estavam na clandestinidade. Os comunistas eram uma força minoritária na Alemanha, como também era uma força muito minoritária na Itália. Os conservadores fizeram uma opção pela ditadura nazista na Alemanha e pela ditadura fascista na Itália, porque isso correspondia ao ponto de vista majoritário da burguesia alemã e da burguesia italiana de ter um regime de força que pudesse implementar um programa de recuperação do capitalismo alemão e do capitalismo italiano com base na força. Você sabe, Flávio, quando foi realizado o maior programa de privatização da primeira metade do século XX? O maior programa de privatização da primeira metade do século XX foi feito por Hitler.
A República de Weimar, para reagir à crise de 29 do capitalismo, a República de Weimar havia estatizado bancos, ferrovias, empresas de aço, como os Estados Unidos e outros países também fizeram para enfrentar aquela crise brutal de 1929. Hitler privatizou essas empresas todas. Hitler privatizou as empresas de aço, privatizou as ferrovias. Hitler privatizou o Deutsche Bank e o Dresden Bank, os dois principais bancos da Alemanha tinham sido estatizados. Hitler fez a festa dos capitalistas. Hitler proibiu os sindicatos, os salários, Vilela, os salários dos trabalhadores alemães, no último ano, antes da Segunda Guerra, em 1938, era menos da metade do seu valor real de 1928. Os trabalhadores foram proibidos de fazer greve, de lutar pelos seus salários, e os lucros dos capitalistas cresceram brutalmente. Então, o regime nazista, como fascista, estavam a serviço do capitalismo. E você, ou por ignorância ou má fé, eu creio que é por ignorância, porque eu vejo que você é um bom rapaz. Um bom rapaz, gosta de livros, ou pode ser um bom rapaz? Por ignorância, creio eu, não consegue perceber os vínculos entre o regime fascista e o regime nazista com os interesses do capitalismo, que é exatamente o que insere o fascismo e o nazismo no campo de direita. Não é possível omitir da história, não é possível omitir dos nossos espectadores e das nossas espectadoras a cumplicidade dos conservadores com a ascensão do fascismo e do nazismo. Não é possível omitir da nossa audiência que os valores do conservadorismo são semelhantes aos do nazismo e do fascismo no que diz respeito a colonialismo, racismo e, naquela época, também ao antissemitismo, ao contrário dos valores defendidos, dos valores e projetos defendidos pelo socialismo. Ou seja, tirar das mãos justamente dos judeus e começar a pegar para o Estado. Só que ele começa a fazer uma coisa muito parecida com o que o PT fez, lá depois a Lava Jato foi lá e destruiu tudo, né? Você deve conhecer bem essa história da Lava Jato, que era fazer o conluio com o empresariado, o grande empresariado alemão ali à força. Então você fala assim, o Hitler ele privatizou. Em primeiro lugar que ele não privatizou, ele entregou, arrancou coisa ali de vários Você vai negar que houve para colocar. Não, deixa eu Pera, completar o raciocínio. Tô falando justamente disso aqui, ó. O Hitler, ele arranca várias coisas que estavam sob controle do judaísmo internacional, vai entregar justamente para os empresários que estavam favorecendo ele. É a mesma coisa que a Lava Jato descobriu que o PT estava fazendo por aqui. Tem 10 segundos para formular a pergunta, tá? Então, assim, eu quero saber como que você consegue chamar agora, né, de o anticolonialismo de um movimento unicamente esquerdista, sendo que o Hitler apoiava o anticolonialismo a ponto de apoiar o Al-Banna, que é o mufti de Jerusalém, que queria se livrar ali de todos os judeus em Jerusalém. Vamos compreender uma coisa, que ela é muito importante. Vamos aqui com muita tranquilidade, depois de ter comido essas balas de goma deliciosas. O Hitler, retomando, ele implementou um amplo programa de privatizações na Alemanha. Foi o maior programa de privatizações de empresa que o mundo conheceu na primeira metade do século XX. Ironicamente, o Hitler começa a privatizar em 1933, Vilela, quando o resto do mundo, por causa da crise de 29, estava estatizando. Ele privatiza essas empresas, ou seja, ele vende empresas do Estado na bacia das almas para os capitalistas alemães. Ele não arranca essas empresas dos judeus em 1933, Flávio. Isso é uma informação errada, estapafúrdia. O Hitler só afetaria a propriedade judaica depois de 1938, com a Kristallnacht, quando os judeus efetivamente são proibidos de ter propriedades. Em 1933 é do Estado que o Hitler tira as empresas e transfere a capitalistas privados. Sob o aplauso de conservadores e liberais, sob o aplauso do Reino Unido, sob o aplauso de vários governos que olhavam para Hitler e diziam, bom, ele politicamente é um sujeito extravagante, ele é um perigo, mas economicamente ele está seguindo a nossa cartilha, ele está privatizando. Porque o objetivo principal de Hitler era garantir para o seu projeto a coesão, o apoio da burguesia alemã.
É verdade que quando vai se aproximando da guerra, Hitler adota a chamada economia de comando, como o Reino Unido fez na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, como todos os países em guerra fazem. O governo precisa controlar a economia, a oferta da economia em situações de guerra para garantir a produção de armas, para garantir a produção daqueles bens necessários para a guerra, não é? Hitler garantiu contratos poupudos, contratos fascinantes para a burguesia alemã. Jamais o capital alemão ganhou tanto dinheiro quanto sob Hitler. Por isso que a burguesia alemã apoiava Hitler. Por isso que os meios de comunicação controlados pela direita apoiavam Hitler. E por isso que os conservadores, meu caro Flávio, abraçaram Hitler, fizeram parte do seu governo. O primeiro gabinete de Hitler teve a participação dos conservadores. Não havia perigo comunista nenhum. O que estava em jogo é se a Alemanha teria ou não o regime fascista, uma ditadura aberta do capital financeiro. E o mesmo vale para a Itália. O que estava em jogo não era o perigo de uma revolução socialista na Itália, mas se a Itália teria ou não um regime de força a serviço dos capitalistas italianos. Hitler traz embutido no seu programa um elemento de colonialismo brutal, como se provou na Segunda Guerra Mundial. Hitler operou trabalho escravo na Segunda Guerra. As populações que ele fazia prisioneiras, as minorias que ele fazia prisioneiros, e não apenas os judeus, muitos foram trazidos para a Alemanha, da França e de outros países ocupados pelo nazismo, para funcionar como trabalho escravo. Estava no programa do Partido Nazista e no próprio Mein Kampf. A noção de Lebensraum, do crescimento da Alemanha para o leste, do espaço vital do nazismo, ele tinha embutido uma fortíssima estratégia colonial. A necessidade para o capitalismo alemão, a necessidade para o capitalismo alemão se expandir, de controlar novas terras, especialmente ao leste da Alemanha, para poder ter acesso a riquezas como o petróleo e outros minerais que não são hidrocarbonetos. Isso está presente no colonialismo alemão. O colonialismo alemão está presente no nazismo. Faz parte da ossatura do nazismo, como faz parte da coluna vertebral do pensamento conservador. O pensamento conservador sempre foi cúmplice do colonialismo. O pensamento conservador sempre foi cúmplice do racismo. O antissemitismo não foi uma invenção do Hitler. O antissemitismo está nas entranhas do pensamento conservador europeu. E está, em especial, nas entranhas do pensamento conservador cristão europeu. O cristianismo perseguiu os judeus durante séculos como um braço das elites europeias eivadas por esse sentimento racista e colonial. Hitler herda e reprocessa o antissemitismo como parte do seu discurso, como parte do seu programa de ação. Mas, fundamentalmente, Hitler se insere como uma opção hegemônica no campo da direita, onde estão os conservadores, porque ele era, à luz da maioria da burguesia da Alemanha, da Itália e de outros países, a melhor solução para enfrentar o risco revolucionário, a instabilidade política daquele momento, os efeitos da crise de 1929 e estabelecer um governo que ajudasse, que facilitasse a acumulação de riqueza pelos capitalistas alemães. Sobre essas são as questões essenciais para identificar o nazismo. O nazismo era a ditadura aberta do grande capital, era a ditadura aberta dos capitalistas alemães.